Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré e queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade, por este momento de união, por este momento de trocas de energias, vindo muito de vós para nós e dos nossos queridos amigos espirituais que se encontram aqui conosco e aí com vocês, meus queridos irmãos, porque Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre enviando os seus emissários para nos auxiliar a todo momento. O que precisamos, caros irmãos, é nos conectar com eles para que possamos assim viver o nosso dia a dia de um modo melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Bem, hoje o tema do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e a lição da noite é reconciliar-se com seus adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso, o provérbio que diz: morta a cobra, cessa o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre, para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, que é onde o espírito se vinga do encarnado, ficando sempre com ele e transmitindo muitas energias negativas para ele. E além da obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Nesses casos, a subjugação é uma dominação profunda,
a vítima perde a vontade própria e, na possessão, a vítima perde o domínio total da vontade e das ações e passa a agir sob o comando do obsessor. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança à qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente esta situação como uma punição pelo mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavenças ou ódios ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Belíssima lição, né? Para que a gente possa, então, nos esforçarmos a perdoar quem quer que seja. Muitas vezes guardamos rancor por décadas, por milênios. Muitas vezes um rancor, um ódio vem sendo um sentimento dentro de nós ou de alguém por nós por muitas vidas, né? Nós que acreditamos na reencarnação sabemos que tanto os laços de amor como os de ódio, de rancor, de vingança podem durar séculos. E aí então a gente vai sofrer essa situação enquanto não houver o perdão ou enquanto não fizermos algo que seja benéfico para nós e para o nosso algoz. Estou me lembrando do Divaldo Pereira Franco, que no filme ele relata, e ele nas palestras dele, ele costuma relatar também que ele tinha um espírito que o perseguia o tempo todo, e isto aconteceu, a desavença entre os dois lá na Idade Média, e depois nas outras reencarnações ele estava sempre presente, e ele só deixou o Divaldo quando o Divaldo recebeu na Mansão do Caminho uma criança, uma menininha que foi deixada na porta da casa, e ele viu aquela menininha que, segundo ele mesmo, bem feinha, assim, numa condição bem difícil, e ele recebeu, e o espírito viu que quem estava ali reencarnado era a mãe dele, e com isto ele até questionou o Divaldo, perguntando se realmente ele ia querer ficar com aquela menininha, e o Divaldo disse que sim. Então o coração dele amoleceu nessa hora, e ele disse então que a partir daquele momento
ele iria deixar o Divaldo em paz. Então este é um grande exemplo para nós de que uma ação caridosa pode remover montanhas de ódio, de rancor e de inúmeros anos, de décadas ou milênios, né? E muitas vezes esse adversário está dentro da nossa casa, porque a união daquela família não é à toa. Muitas vezes Deus permite que a gente constitua a família com o adversário do passado e que antes do casamento, por exemplo, a gente não percebe, né? A gente acha que ama aquela outra pessoa lá do fundo do coração. E se não é com o cônjuge, muitas vezes são com os filhos, que muitas vezes vêm também nessa condição de adversários do passado e que esta vida presente, então, vai ser a oportunidade da reconciliação. O quão Deus é misericordioso de nos dar essa condição da reparação. E muitas vezes também nós precisamos nos perdoar, porque como fala aqui no início da lição, esses sentimentos de vingança, de raiva, de rancor, também tem uma conotação material, ou seja, se nós alimentamos uma raiva, um rancor, um ódio de alguém, toda vez que nós pensamos naquela pessoa, nós mexemos sem querer com o nosso metabolismo. Então a nossa corrente sanguínea passa a circular mais rápido, o coração começa a bater mais forte, o nosso estômago se modifica, e o rim, o pâncreas, todos os órgãos se modificam. E imagine isto todos os dias, várias vezes no dia. É uma coisa que vai afetar muito o nosso organismo. E isto é mostrado através de estudos da ciência, que já constatou que realmente alimentar esses sentimentos faz muito mal para o nosso organismo. Então, a começar daí, temos que nos esforçar para melhorar o nosso estado mental. E todos os dias podemos fazer um exercício de pedir a Deus perdão pelos nossos erros e perdão para aquelas pessoas que cometemos o mal e pedir para que as outras pessoas nos perdoem. E isto está contido no Pai Nosso. Então, se todos os dias, de manhã, quando acordamos, ou à noite, quando vamos dormir, vamos fazer esta prece, vamos pensar em todas as pessoas de modo amoroso, para que assim a gente possa ir se desprendendo desses sentimentos negativos e começando então a dar lugar para o amor, para a fraternidade, para a amorosidade na nossa vida. E quando nós nos dispomos a isso, o nosso Pai Criador e o nosso Mestre Jesus nos dá esta possibilidade e acelera esse processo. E em pouco tempo, se a gente para e pensa no passado, naquelas pessoas que foram desafetos, nós começamos a perceber que o nosso sentimento para com elas está diferente. E assim, fazendo esse exercício, e principalmente com as pessoas com quem convivemos na nossa casa, no nosso dia a dia, a relação começa a melhorar, porque uma vez que nós deixamos de lado estes sentimentos negativos, o amor começa a trazer uma paz maior para o lar,
uma serenidade que até então muitas vezes desconhecíamos. E assim, então, o Evangelho nos ajuda, nos auxilia e muito a esclarecer todas as situações de vida, tanto do lado material quanto do lado espiritual. E assim nos modifica já nesta encarnação, de modo que podemos confiar que estamos crescendo espiritualmente, nos conhecendo melhor, transformando os nossos sentimentos de negativos para apenas sentimentos positivos. E quanto mais pudermos estudar o Evangelho, buscarmos conhecimentos de todos esses sentimentos que nos movem no nosso dia a dia e que muitas vezes foi gerado algum sentimento ruim lá na nossa infância, ou nós trazemos um sentimento inconscientemente que sabemos que tem a ver com essas negatividades, nós vamos buscando melhorar no nosso dia a dia. E assim, quando a gente parar e fazer uma reflexão sobre a nossa vida, nós podemos verificar o quanto que melhoramos, uma vez que nós tenhamos feito um esforço maior e buscado a melhoria no nosso dia a dia através do conhecimento, através do exercício do perdão e através da fé e da busca incessante da melhoria, porque só depende de nós. Nosso Pai Criador, o nosso Mestre Jesus, nos ajuda e sempre. Eles estão aqui, perene em nosso meio, mas muitas vezes a gente se deixa levar por esses sentimentos negativos e não percebe o quanto que podemos melhorar uma vez que nos conectemos com eles e com os nossos amigos espirituais, que muitas vezes vêm através de outros irmãos nos dar algum alerta ou através da intuição. Então vamos confiar que nos sinais que Deus nos envia, que desta forma nós vamos ver que são momentos e alertas para nos ajudar a nos melhorarmos. Porque eu costumo sempre dizer nas minhas palestras que a nossa, e eu não falo por mim, porque eu já li a respeito, que a nossa maior missão neste planeta é a nossa evolução. E aí só depende de nós buscarmos fazer a caridade, praticar o amor no nosso dia a dia e no nosso esforço próprio para a nossa melhoria, transformando os sentimentos negativos em sentimentos positivos e todos os dias de nossas vidas. E assim vamos perceber o quanto que vamos melhorando todo dia e para sempre. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê essa força e essa coragem para aproveitarmos muito bem esta encarnação presente, para sairmos dela muito melhor e sem inimigos, sem rancor, sem ódio e com o coração somente cheio de amor. Obrigada, Jesus, por nos dar esta oportunidade, que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Que assim seja.